Bom, dando continuidade ao nosso estudo nas obras de André Luiz, nós estamos no capítulo 17 do livro Missionários da Luz. E aqui o mentor está introduzindo a parte mediúnica, né? Então, hoje nós vamos falar sobre doutrinação. Mais à frente nós vamos estudar um livro, dois livros, né? Praticamente voltados ao tema, né? Essa já é uma introdução para a gente já ter alguma familiaridade com o tema em si. Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa, que expôs sem rebuços as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando um concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. É interessante, nesse versículo, nesse parágrafo, numa simples expressão, você estuda uma passagem do Evangelho, que ele diz assim: as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito. Então nós vamos ver, por exemplo, a narrativa do Evangelho quando diz, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado em meio ao caminho, não é assim mais ou menos? Então, olha como é que esse parágrafo estudou o Evangelho. Então, um dos assaltantes que podem nos derrubar na perspectiva da vida é qual? Em se tratando do versículo do parágrafo. Quem que é o assaltante ali? Preocupação. Muitas vezes Jesus não está falando de acontecimentos externos. Só de você cair num padrão de ausência de confiança, e uma das características que geram uma ausência de confiança é a preocupação, não é assim? Que denota a nossa incapacidade de aceitar as circunstâncias da vida sob o propósito divino. E isso acontece conosco numa variada gama de acontecimentos. Nós somos o quê? Assaltados. Conforme o nível de preocupação pode nos ferir profundamente. Porque o companheiro da parábola, ele foi achado ferido no meio do caminho pelo samaritano. Quantas vezes você vai encontrar alguém extremamente preocupado, ele está o quê? Ferido. Se você não acolher e trabalhar com as suas feridas, né? Não apresentar argumentações como se fossem elementos que possam levá-lo, como ele não tinha um cavalo, não é assim? Não levou o companheiro até a estalagem. Então, simbolicamente, tudo isso representa esse estudo do Evangelho, que não precisa ser um assalto e uma gravidade superficial, né, corporalmente falando. Ela pode representar essa perspectiva de condições emocionais, mentais, morais que as pessoas apresentam no dia a dia. Que uma simples expressão de consolo, de orientação, de exemplificação podem representar em muito o trabalho que o samaritano fez naquele processo de resgate à pessoa ferida, né? Mas vamos para frente. Você vê como é uma frase, estuda o Evangelho e a gente não vê. Há uma leitura mais o quê? Mais rápida, né? E ele foi assaltado porque ele estava no alto, em Jerusalém, e foi para o baixo, ou seja, o nível mental dele, a vibração mental baixou, por isso que ele foi assaltado, né? Você vê, uma preocupação é baixar padrão mental, e a preocupação é o próprio assaltante, né? Olha como é que nós temos que estar vigilantes, né? Meu amigo, é isso mesmo? Isso. Até hoje permaneço em luta com meu infortunado marido. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora com a sua possível renovação, vem pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito.
Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos me prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Você vê, lá no plano espiritual, eles procuram esse trabalho junto, vamos saber se o filho é encarnado ou desencarnado, né? É um trabalho, né, espiritualmente falando, aos orientadores da tarefa no plano espiritual. Quando chega para nós na Terra, porque já está atrasado, né? Não é assim? Notem, Maria, os sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Outro detalhe que nós temos que compreender. Os espíritos, eles podem até amenizar uma tarefa, mas você vê que ele já tinha passado por uma, e a importância de verificar se ele apresentava sinais evidentes de transformação interior, para efetivar um trabalho dessa natureza. Uma doutrinação, quantas pessoas querem levar alguém no centro, fazer uma tarefa, e a pessoa não está preparada para receber aquele auxílio. Muitas vezes os espíritos vão fazer, vão, mas vai ter resultado. Para que haja resultado, há uma necessidade de apresentar recursos de transformação. Lembrando aqui novamente uma passagem do Evangelho que fala, quando a multidão estava com fome, eles falaram assim, ó, o pessoal está com fome, Jesus. Jesus precisava de um sinal para que a oferta oferecida pudesse ter um respaldo de real valor. Não só a fome era o sinal evidente. Porque Jesus falou assim, que tens aí? Não adianta a pessoa procurar fome, se ela não apresenta um sinal de recurso próprio para ela ser tratada. Matar a fome simplesmente não é uma solução imediata no processo de tratamento espiritual. Principalmente em se envolvendo em centro espírita, as pessoas têm que apresentar algo de si para dar. E os companheiros tinham o quê? 5 pães e 2 peixes. Para os espíritos, então, quantas também passagens do Evangelho que fala dos sinais dos céus? O que é sinais dos céus, né? Por exemplo, um sinal do céu, por exemplo, é a necessidade da pessoa buscar, por exemplo, uma simples leitura. A pessoa pede socorro a gente fala assim, lê um livro, não quero não, só quero, ou você me oferece socorro, mas, o que eu posso te oferecer, não sei se vai solucionar, não. Talvez uma compreensão dos fatos, uma análise profunda da vida, que uma orientação espiritual pode dar, vai ser muito mais solucionador do que tirar um espírito obsessor de você, por exemplo. Não é assim? Então, esses sinais, né? Muitas pessoas pediam sinais para Jesus, mas queriam sinais o quê? De dignidade ostensiva, de transformação externa. E Jesus queria mostrar sinais mais profundos, sinais como reforma íntima, sinais como conduta nobre, sinais... Esse é o sinal que Jesus queria. As pessoas queriam sinais o quê? Fenômenos, né? Por isso que as pessoas são facilmente enganadas. Não quer dizer que os fenômenos não sejam evidentes, mas muitos fenômenos podem ser reproduzidos, né? Então, olha as preocupações que nós devemos ter na nossa vida. Eu preciso, os maiores fenômenos que vão existir na nossa vida, eles nascem da nossa intimidade para a periferia. A pessoa tem dificuldade com alguém, por exemplo, um filho com a mãe, né? E vê a necessidade de reaproximação, talvez não consiga abraçar, falar para a mãe que ama. Abraça, não consegue abraçar, beija a mão, vai fazendo algum movimento pequeno. Eu só não consigo, mas um beija a mão. Se o resto da sua vida beijar a mão da sua mãe, imagina, já. Quanto só? Então um dia chegar a falar que eu te amo já é um passo. Não, já quer fazer uma coisa, não, já quer falar para minha mãe que eu amo ela, você não consegue. Não consegue dar um
beijo na mão, aos poucos isso já vai virando uma mudança de atitude, que a própria mãe que tiver, que se tem uma resistência, ela se transformará, né? Ela respondeu no gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu: há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é do seu conhecimento. Agora, porém, observe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Olha um sinal aí, ó, pequeno, que ela notou, que é um dos sinais evidentes para fazer um trabalho espiritual com ele, ó. Entusiasmo de sugestão maldosa. Uma criança lá, vamos bater campainha e correr. Não, aquela alegria para fazer isso. Vamos bater campainha e correr. Só de... Ó, já foi um sinal. Você viu? São pequenos detalhes importantíssimos. E a gente, né? O que a mãe já está dizendo aqui, ó. Vem a sugestão do mal e já fica com preguiça, com tédio, né? Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo da rebeldia. Já consegue fazer o quê? Uma oração, por exemplo, outro sinal, né? A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima. Muito vem sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reentregá-lo na senda do bem. Para esse fim estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou: ó Alexandre, conto com o seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em profunda exaustão espiritual. Lógico que todo o trabalho do bem, ele tem que ter uma permanência. Quando o espírito está cansado, é porque ainda o espírito mesmo, não sei avaliar o padrão espiritual de alguém, né? Mas quando a pessoa se diz cansada, né, já denota a inferioridade. Imagina se Deus cansasse de nós. É assim? Se Jesus, nosso anjo da guarda, né? Lógico, tem hora que dentro do padrão evolutivo alguém cansa. Um dia nós vamos ser destemidos no bem. Nossa postura de bem, ela vai ser o quê? Permanente, sem cansaço, né? Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Então Alexandre foi condurente com ela, né? Mesmo com o grau evolutivo do Alexandre, né? Nós estamos tratando de espíritos do nosso lar. Tem muitos espíritos elevados do nosso lar? Tem. Mas que talvez não chegue a padrões evolutivos de planos mais novos, elevados, né? Nossas referências de elevação próximas da Terra é uma referência ainda um pouco o quê? Baixas, né? Tem coisas melhores, né? Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros do criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, e colocando-o no caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me balançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades.
Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, ele estudou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando conveniente o assunto no agrupamento. Pois bem, elucidou Alexandre atencioso. Na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Porque a doutrinação em ambiente dos encarnados, indaguei, semelhante medida é uma imposição do trabalho desse teor? Interessante que então o filho está desencarnado, né? Como existem manifestações no plano espiritual, o André Luiz, por ser novo na perspectiva espiritual, ele perguntou se era necessário uma doutrinação utilizando médios materiais, como acontece em muitas das nossas reuniões mediúnicas. Vamos ver a resposta de Alexandre. Não, explicou o instrutor, não é um recurso imprescindível. Temos variados grupamentos de serviço no nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Então tem reunião de doutrinação no plano espiritual, mediunidade no plano espiritual, para que a gente note que se mediunidade para nós é intercâmbio de dois planos, o nosso lar é um plano em relação a outros o quê? Planos espirituais, chegando a ser considerado como um plano físico. Conforme a materialidade de um plano espiritual, ele é considerado até quase um plano físico em relação ao plano espiritual. Por isso que o Einstein ele tem uma sabedoria quando diz da relatividade. Toda questão ela está relacionada ao plano relativo em que ela se encontra. Está claro? Nada eu posso chegar de nível absoluto. Não é assim? Tudo eu tenho que relativizar, né? As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados, os postos de socorro, as organizações de emergência, postos de socorro. Então tem as colônias, tem postos de socorro e organização de emergência, todas elas localizadas nos ambientes umbraleiros, né? Nos diversos departamentos de nossas esferas de ação, contam com avançados núcleos de serviço na mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas zonas de sensação, na crosta do mundo. Então, para muitos espíritos nessa região, o contato magnético com a energia vital do médium é importantíssimo para auxiliar o trabalho em si. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, senão estavam perdidos, né? Mas quando é possível e útil, valemos do concurso dos médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando o coração para a espiritualidade. Então, muitas das reuniões mediúnicas servem mais de educação para nós do que para os espíritos. Mesmo porque doutrinador humano não tem capacidade da doutrinação dos planos espirituais. Médiuns nos planos espirituais podem representar mais sensibilidade, mais amorosidade do que dos planos físicos. Mas eles vão utilizar o nosso concurso porque nós estamos dispostos a trabalhar e eles vão usar o pequeno recurso que nós temos, porque nós não falamos do que tens para dar. O próprio ato de trabalhar com a reunião mediúnica pode representar os 5 pães e os 2 peixes que nós podemos oferecer num trabalho de auxílio ao plano espiritual. O médium que deixa o ouvido, que usa os olhos, a voz, o corpo, as sensações em benefício dos companheiros desencarnados, é o pouquinho de recurso que pode ser oferecido por nós em benefício de auxílio aos seres humanos, né? O mentor
fixou um sorriso e prosseguiu: ajudando as entidades em desequilíbrios, ajudarão a si mesmo. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Então, o doutrinador ensaia uma melhoria própria doutrinando. O médico psicofônico ajuda o espírito perturbado, mas ajuda a si mesmo. Nós que participamos de uma reunião, observando o desequilíbrio de um espírito apresentado, estão dizendo para nós: não siga o meu caminho. Quem é o maior beneficiado dessa história toda? Nós. Quantas vezes nós fomos visitar, por exemplo, uma colônia nosso lar, uma colônia Santa Isabel, dos nossos companheiros rancenianos, e muitos desses companheiros acamados há 40 anos, 30 anos, estão dizendo para nós assim: olha, sua luta é fichinha perto da minha. Tinha hora que nós íamos lá conversar com um companheiro desse, quem saía beneficiado era quem? Nós. Então muitas vezes a posição ela é relativa, porque eu posso estar ajudando com um bom coração, mas a pessoa que estou ajudando pode estar me ajudando, me dizendo assim: ó, minha vida não é fácil não, né? Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitaram. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviço consecutivo por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acarretar corações maternais a filhos impertinentes? O orientador, contudo, veio ao meu encontro de minhas indagações explicando. Então, você vê, os espíritos leem nossos pensamentos. Quando é útil, eles respondem. Não é assim? Então tem muita gente que fala assim: não, os espíritos estão vendo o que eu estou pensando. Não precisa se preocupar não, que eles veem e respeitam muito nossas condições. Mas quando é útil, eles nos dão uma intuição, nos dão uma orientada, nos dão um esclarecido. Então, a telepatia no plano espiritual ali é muito o quê? Natural. Então, uma das características que as pessoas perguntam sobre o mundo de regeneração: como os planos espirituais próximos da Terra, igual o nosso lar, é uma característica do mundo de regeneração em seu processo inicial. Porque se nós olharmos para o nosso lar, apesar de ser um plano espiritual superior, é o primeiro padrão de plano espiritual, muito com características o quê? Terrenas. Então, mas para vocês verem, nesse plano de ação, os espíritos um pouquinho mais elevados do que o outro conseguem o quê? Ler a mente. Isso quer dizer que o futuro nosso pode reservar. Nós vamos ler mente. Mas para ler mente tem que ter equilíbrio educacional, porque os espíritos leem a mente respeitando a perturbação do outro, mesmo que seja criminosa. Para nós aprendermos a ler a mente humana e respeitar as condições humanas, nós vamos ter que ter esse equilíbrio. De escutar, por exemplo, alguém com um plano maquiavélico, e você ter o suficiente equilíbrio para respeitar as condições de cada um e operar na onde for chamado a operar. Imagine se os espíritos superiores ficassem todo crime, vão lá cometer um crime, e os espíritos desesperadamente não vão lá tentar impedir. Não é assim? Então a gente tem que ter equilíbrio até para esse tipo de ação. A dedicada amiga amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na cruz. Outra coisa, o André Luiz não conhece padrão evolutivo de ninguém. Está achando que aquela mãe lá é um ser elevado. E o que o mentor diz assim: pobre mãe, tem seus méritos aqui, mas não chega a ser lá aquele espírito, sublimado. Você vê que esse livro aqui é o quê? É o terceiro, né? Terceiro da série. De três livros do André Luiz, denota ainda que o André Luiz ainda é um quê? Um trabalhador recém desenvolvendo aqui, né? É um sacerdote, é um filho que foi sacerdote na cruz.
Outra ilusão: sacerdote, religioso, não quer dizer que credencial depois da morte seja iluminado. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, qualquer um de nós. Isso não é credencial de sublimação depois da morte. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: fora da igreja não há salvação. Tem uma expressão assim que eles labutam. Não é só a igreja protestante, católica, não. Centro espírita não é garantia de evolução espiritual. Basta ver que tem um Hospital Esperança lá no plano espiritual, que os espíritos já disseram, né? Assim, que está cheio de espírita desencarnado perturbado, né? Os espíritas perturbados na Terra vão ser os mesmos espíritas perturbados no plano espiritual. Não é garantia de nada, né? E nós somos perturbados, viu, gente? Não somos espíritos, nenhum de nós aqui é nobre, não somos dedicados. Nós podemos até desencarnar, como muitos de nós, como caracterizados como espírito dedicado. Não quer dizer que o espírito dedicado não seja perturbado, né? Muitos de nós temos características de perturbações. Uns na fala, outros no ouvir, outros no agir, outros no, né? Tem perturbação de tudo quanto é jeito. Tem qualidade de perturbação e à vontade, né? Sacerdote, indaguei profundamente surpreendido. E parece até que o Alexandre, o André Luiz não foi lá naquele campo dos médios falidos, né? Assim, já está no terceiro livro, já esqueceu que, né? No trabalho qual que foi o do segundo livro? É os mensageiros. Fala o mentor. O mentor do segundo livro é o... me fugiu. Não, o Druz é de outro. É o... Ele trabalha sozinho, né? Me fugiu, vai vir na minha cabeça aqui. Ele tinha, se não me engano, 2 médicos, tinha o André Luiz, mas um médico, um sacerdote. Então, mas tem hora que a gente realmente dá uma esquecida, né? Aí fala uma coisa, aquelas mesmas impressões você fala. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que recebem tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se integram completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, e como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Nós vamos ver um exemplo desse no livro Libertação, em que um Papa virou chefe de falange. Livro seguinte também. Nosso famoso Papa Gregório, né? O livro seguinte também tem. Você vê, Esqueci o nome dele. Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, mas eu queria lembrar o personagem. Aniceto. Isso mesmo. O Aniceto, eu não sei se vocês lembram que ele organizou o grupinho, né? E saiu com 2 médicos. Ele especificamente saiu com 2 médicos, mas tinha sacerdote, tinha tudo quanto é profissão ali junto dele, tentando ajudar, né? Até mesmo, se não me engano, tinha uma trabalhadora das casas simples, né? Uma servente, uma empregada, né? Até isso nós temos curso no plano espiritual quando nós precisamos de humildade, né? Tem muitas profissões que são representações de humildade. Muitas vezes a gente luta pelos direitos coletivos do planeta
Mas nós temos que compreender que os direitos ainda são muito difíceis de lutar, porque muitos espíritos, debaixo das expressões que nós chamamos injustiças sociais, são verdadeiros déspotas e aqueles que mais exploraram as condições dos direitos humanos na Terra. No Brasil, então, esses países submundos, Brasil, América do Sul, África, o que tem de gente do poder reencarnado, foi os que mais usurparam de poder. Estão aí reivindicando direitos que, quando você voltar uma encarnação atrás, não tinha o menor interesse de defendê-los, Não quer dizer que nós não vamos sempre lutar pelos direitos, os nossos anseios de não corrupção, de uma justiça mais distribuída, dessas capacidade de ajustamento das leis morais que nos envolve hoje, são necessidades do futuro, quando nós nos tornarmos mais justos uns com os outros. No dia que nós somos mais justos uns com os outros, nós vamos ter um regime político, social, todos pautados na harmonização das nossas necessidades espirituais. Se não tem ainda, é porque nós precisamos penar um pouquinho mais ainda, Nesse particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz: devemos reconhecer que semelhante condição, nesse lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho da elevação moral. Por isso que todas as condições profissionais, todos os trabalhos, eles são santos, quando as pessoas fazem deles um sacerdócio de vida. Administração, comércio, tudo é divino. Precisamos nos comprometer na forma de trabalharmos com dignidade onde nós formos. Todos nós temos um interesse financeiro, isso não tem mal nenhum. Direito de ganho é direito inalienável. Mas fazemos nossas ações, qualquer que seja onde nós operamos, com carinho com aquelas pessoas que nós estamos lidando, é necessário. Posso fazer, por exemplo, vou trabalhar com a venda de pastel. Faça o pastel como se fosse para você, que você comeria, para que você ofereça para o outro aquilo que gostaria se fosse para você. É assim, ninguém é isento de ganhar dinheiro. Mas façamos para os outros o que gostaria que fizesse a nós mesmos. Não é a máxima do Cristo? Não é assim? E não é fazer esbanjando, não. Esbanjamento é desperdício do outro lado. Nós estamos falando de uma qualidade aceitável a que nós queremos, no mínimo, com um pouquinho de simplicidade, então eu vou fazer caviar para todo mundo. Isso não é necessidade real e verdadeira, Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é particular e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Uma amiga minha um dia falou assim: Samuel, não tem tempo de fazer caridade. Trabalho praticamente em 2 laboratórios, pego 7 horas da manhã, chego praticamente 19, 20 horas em casa. Nem mesmo para participar de uma reunião de estudo, assim, como você faz os exames laboratoriais. Que ali é a sua caridade. O carinho no atendimento, a perspectiva de solucionar o problema dos outros com carinho, é assim? A integração real com que você faz as coisas, isso é fundamental. Por isso que nós achamos que a caridade no Espiritismo é a ação superficial que nós fazemos numa campanha de quilo, campanha de pãozinho, campanha disso, campanha daquilo, qualquer que seja o trabalho. Isso chama-se ensaio. A qualidade operativa em qualquer momento é aquilo que nós empregamos naquilo que fazemos todos os dias. Então, eu estou falando aqui com muita clareza que nós não somos detentores de uma qualidade operativa de vida. No dia que a forma como nós nos entregarmos ao que fazemos
profissionalmente, no dia a dia, vou fazer uma comida. Quantas vezes eu vou lavar uns copos lá em casa e ainda tenho um julgamento em relação às pessoas que estão, nossa, como é que a pessoa deixa isso aqui na pia, né? Assim, ainda não tem uma qualidade o quê? Amorosa, afetuosa por nossa parte. No dia que nós lavarmos o prato com carinho, com devoção, provavelmente não vamos parar até de lavar prato, porque nós estamos conquistando o direito de não precisar fazer. Enquanto nós estamos reclamando, tem que lavar muito prato, muito copo ainda, né? Não é assim? Um dia a nossa vida vai ser uma qualidade de tempero divino elevado no campo da comida existencial. Jesus não disse numa das passagens evangélicas, hoje nós estamos com alguém mais inspirado evangelicamente, né? Assim, vós sois o sal da terra. O sal, ele faz o que na comida? Dá o sabor que o elemento em si pode oferecer. O arroz vira arroz, o feijão vira feijão, não é assim? Isso quer dizer o seguinte: se nós somos capazes de dar tempero à vida, dando qualidade a tudo que fazemos, nós somos o sal da terra. Não posso ser médico? Posso, mas pode ser um médico temperado. É assim? Qualquer um de nós pode ser o sal da terra. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus está falando de algo extraordinário, não é assim? Não, ele está falando de uma qualidade de tempero na vida, quer dizer, como que eu faço qualquer coisa na minha vida? É temperado com o sal da terra ou com o sal insípido que não dá qualidade ao sabor da vida? Né? Certamente que nós não somos os espíritos sensíveis que vamos dar qualidade e tempero da vida toda hora. Mas muitas coisas na nossa vida tem que ter um temperinho melhor mesmo. Uma qualidade diferenciada para denotar algo de expressão na vida. Eu fico imaginando um espírito nobre, como que ele tempera a vida o tempo todo. O Chico Xavier, por exemplo, ele tinha uma qualidade de tempero divino, né? No trato com o semelhante, muito grande. É um tipo de espírito que esbanja a qualidade divina no tempero do relacionamento. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelos mesmos processos, e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem inúmeras companhias da mesma espécie. Você vê, novo estudo do Evangelho aí, né? Aí, a cada um segundo o quê? Suas obras, né? Cada um responderá por aquela qualidade com que fez na vida. Não é assim? Nenhum de nós pode, por consciência tranquila, exigir ou cobrar algo que nós não plantamos no caminho dos nossos movimentos dentro da vida. Eu gostaria que as pessoas me tratassem com mais carinho. Se você gostaria, faça disso a sua vida. Muitos não vão tratar você como você trata, mas muitos vão tratar, porque cada um recolhe aquilo que oferece. Então, muitas vezes as pessoas acham que a riqueza da vida está relacionada a quem ganha, mas o rico é aquele que oferece o que procura. Quer carinho? Dê carinho. Quer sorrisos? Sorria mais. Quer gentileza? Seja gentil. Não é assim? Porque é rico quem dá. Do Evangelho, então, na riqueza do Evangelho, todas as pessoas que dão algo de si é rico daquilo que oferece. Então, quem é mais rico? Aquele que mais dá. Né? Muitas pessoas querem receber abraço, mas que abraço que você dá na sua vida? Só de você dar abraço, você já está recebendo, porque você dá abraço em quem está o quê?
dando abraço. Ah, ninguém me abraça, mas você sabe seu cantinho para dar abraço em alguém? Não vai ter abraço, vai ter muita pobreza de abraço, porque de vez em quando alguém vai te abraçar, muito de vez em quando, né? Então olha a sabedoria da vida, quem dá recebe, no mínimo que dê, e quem dá é porque tem, quem não tem fica esperando receber, e pode não receber, né? Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de variadas religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerra os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Passe, mediunidade, água frutificada são muito superficiais por si para representar uma qualidade divina de ação espiritual. Um olhar de bondade, um gesto de carinho, são extremamente espirituais em si. Todos nós temos esses recursos para dar. Por isso que os sinais dos céus são pequenos sinais. Pequenos sinais, né? Quem olha o olhar de uma mãe para os filhos sabe da qualidade espiritual daquele olhar, né? Que são característicos em si mesmo. Uma pessoa, quando gosta daquilo que faz, né, você vê a qualidade de uma forma de ação, entusiasmo, né? Olha só, para determinar uma qualidade de crescimento de alguém, o entusiasmo de não fazer o mal. Olha como é que é extremamente significativo, né? Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageia o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Quantos de nós ainda pensam que sacrifício de subir de escada de joelho, uma escadaria enorme, acha que ele está fazendo um sacrifício, mas não consegue abrir mão da cara fechada quando alguém o contraria? Quantas vezes nós vamos perceber um sacrifício nosso de falar assim: não vou responder com reações negativas? Esse para mim é um sacrifício extraordinário, no tempo augusto do próprio Espírito, né? Comiseração, compaixão com os perturbados de toda a ordem, não um sacrifício extraordinário? Caridade de aceitar as limitações do outro em todos os níveis em que ele apresentar. Esse é um sacrifício, gente, no altar da consciência divina, cujo templo está aqui dentro, né? Mas esquecem o coração humano, menospreza o espírito de humanidade, ignora as aflições do povo a quem foram mandados a servir, e cegos aos propósitos, aos próprios desvaios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Então muitos revoltarão com a doutrina espírita, que não receberão os planos espirituais que eles acham que merecem.
Da mesma forma que sacerdotes e religiosos esperam no céu que não tem direito. O próprio livro do sacerdote do Papa Gregório, que nós vamos estudar mais à frente, que é Libertação, vai mostrar que ele só aprontou todas e achava que tinha direito de sentar no trono ao lado de Jesus e de Deus. E viu que não tinha nada disso, aí que ele revoltou mesmo. E não adiantou nada. Ficou lá revoltado, aplicando mal sobre as inteligências superiores a dele, virou até chefe de falante. E não adiantou nada, vai ter que resgatar tudo que fez. Por isso que eu tenho que fazer muita palestra, né? Vai saber lá o que eu desviei nessas vidas aí atrás, né? Tem que fazer palestra para muita gente, né? Assim, eu não sei qual que é o percentual que eu desviei dessa sala, mas tem aí os grupinhos que eu desviei, né? Assim, e tem uns que chegaram de extra para a gente orientar também. Quando você está no caminho do bem, você também planta a semente do bem, né? Alexandre, nesse ponto das elucidações, como se fosse chamada a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam, corajosos, a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da incompreensão presunçosa. Então, uma das qualidades dos planos espirituais inferiores são de espíritos que inconformação presunçosa. São caracterizados pela presunção que alimenta a sua inconformação. Em outras palavras, a revolta, né? Organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com os quais temos de lutar por nossa vez, né? Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram no início da esfera interior de nossas próprias almas. Então, onde está o céu e o inferno? Onde inicia o céu e o inferno? Na consciência. Porque, no fundo, todo o plano espiritual inferior é consciência reunida, perturbada reunida. Por isso tem céu, purgatório, a gente tem de tudo quanto é jeito. Os suicidas reunidos geraram o Vale do Suicida. Os criminosos reunidos geraram o Vale dos Criminosos. Por isso que o Dante Alighieri, quando desdobrou do plano espiritual, por estar impregnado por conceitos religiosos tradicionais, ia narrando os infernos, que era o inferno do suicídio, o inferno dos mentirosos, o inferno. Tem inferno de tudo quanto é qualidade. Cada um de nós vai escolher onde vai estar localizado. Vocês verem que o livro Voltei, do irmão Jacó, que era um dirigente, meu horário aqui, está certo, um dirigente espírita desencarnado, um dirigente da FEB, que ele foi, ele foi, o que era na FEB lá, presidente da FEB, não, presidente da FEB, né? Escreveu o livro Irmão Jacó. Então não adianta ser presidente de casa espírita, ser presidente de FEB, chefe de cabine de passe, ó, nada disso é garantia que não tem perturbação, não é assim? Pode ter a mesma perturbação, né? O mesmo desequilíbrio, né? Então a descrição do livro é a descrição perturbada de um presidente de FEB, que eles, por caridade, esconderam o nome e colocaram Irmão Jacó, mas foi um presidente da FEB lá, né?
Então não é só católico para sacerdote, cara. Então, presidente de festa também pode ter perturbação, né? O orientador amigo fez novo intervalo e depois de pensar a sós, durante alguns instantes, considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenha em padrão de boa vontade sincera. Os que precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Então, um dos maiores inimigos do espírito é o orgulho. E como nós somos orgulhosos? Somos orgulhosos para defender ideia, né? Quantas vezes orgulhosos de ser espírita defendemos a ideia perante os outros companheiros das outras religiões? Imagine se desencarnar e desencarnar no meio dos orgulhosos de tudo quanto é nível, né? Ainda vai dizer assim: eu não estou nesse meio, eu estou errado. E alguém falar assim: não, você tinha tanto orgulho de defender o espiritismo. É assim que você caiu exatamente como os orgulhosos, né? Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado. Existem espíritos que saem do plano espiritual, renunciam em benefício de quem está realmente, saem lá das plagas elevadas para renunciar em benefício de alguém que está perturbado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros, através de muitíssimos anos, mas no processo da nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. Então veja bem, tem tarefas de todos os níveis. Fazer palestra, gente, uma tarefa sublime. Então não quer dizer que seja um condutor de almas não, viu, gente? Pode ser um caso apenas de reajustamento de consciência, de orientação mal dada no passado, né? Por exemplo, que é o nosso caso. É assim, nós não somos condutores de almas, né? Um condutor de alma, por exemplo, o Chico Xavier tinha uma influência maior nesse sentido, né? Alguns expositores aí, não quer dizer que o expositor seja conhecido por muita gente, que ele seja um condutor de alma, pode ser um influenciador de alma, mas tem espíritos nobilitados, nobremente, que dão exemplo de vida, né? A genitora, entretanto, obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal. Impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que lhe deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a sua extensão, em vista da crosta da insensibilidade que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Olha novamente o ensinamento do Evangelho aí, ó. Uma vestimenta de orgulho. O que pode gerar, né? Uma crosta em torno da alma. Quantas vestimentas se trata do Evangelho? Quantas vezes alguém vai vestir uma roupa, uma roupagem, podem estar sendo tratados de vestimenta de orgulho, por exemplo. Quantas vezes nós vamos nos revestir do orgulho para discutir com alguém? Isso aí no nosso dia a dia é muito ruim. Né? Quantas respostas nós damos de uma forma abrupta, nervosa, né? No telefone, que a pessoa já olha para nós assim, olha que nós somos expositores espíritas. Hein? Quantas vezes o orgulho responde à premeditação, à arrogância, né? Assim, é um revestimento que envolve nossos espíritos. Né?
que Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi conduzido à situação difícil, para a qual não se encontra conveniente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas refletidas arguições e esclareceu. Olha como é que é muito detalhado as situações do mundo, o nível espiritual da escolha. Um jurista espiritual, para promover a reencarnação, ele tem que ter essa competência espiritual de analisar como vai ser organizada a reencarnação, como vai ser feito o processo, né? É muito detalhado o processo em si, né? A genitora, o instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas indagações e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos as portas de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob os nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou o Marinho para o auxílio espiritual. Vamos começar aqui, está faltando alguns minutos, mas acho que dá para ir caminhar mais um pouquinho, né? Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou o Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vinha saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre e militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Parece que esse trabalho ainda vai usar o médium material em desdobramento, não tenho certeza, vamos ver como é que vai ser aqui, né? Eu achei que até ia ser uma reunião mediúnica da Terra, mas parece que vai usar o médium em desdobramento, vamos ver. Acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas ele enxergaria o ex-colega, estaria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Quem ia doutrinar ia ser esse padre ou sacerdote desencarnado, né? Admirando a sabedoria que preside os semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo, que se dirigia a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor, mas agora a condição de desencarnado impunha minha disciplina emotiva. Então, outra coisa aqui, ó. Para os trabalhos de ordem espiritual, precisamos ter bastante equilíbrio, porque existem quadros bem terrificantes em todos os quadrantes do plano espiritual. Então, quando a gente quiser ajudar alguém, gente, quantas vezes nós fomos ajudar quadros no auxílio de visitação a lares de extrema pobreza, em condições assim, fétidas, em condições bem limitadas, por exemplo, em que nós tínhamos que calar nossas impressões e manter o mesmo padrão de fazer a tarefa, como se nós chegássemos num palacete, né? Já fomos visitar hospitais de qualidade bem desenvolvidos, como hospitais extremamente paupérrimos, cujas condições básicas ali é dar remédio básico, não tem nem muito recurso para oferecer a quem está sendo atendido, né? Então, essas experiências nos enriquecem muito porque nos dão essas múltiplas expressões de auxiliar
imprimindo nosso descontentamento sensorial, nosso descontentamento de vários níveis, para ajudar com eficácia, né? Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam ali, cultivando além da morte as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Por isso que rituais não significa espiritualização. Eu posso proceder a movimentos ritualísticos que não tem valor nenhum de quê? De qualidade espiritual, né? Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé de altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente, não estranho. Os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece a congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Você vê, são cultos religiosos, não tem nada de religião, que perseguem, maltratam, não é assim? Exclamei com espanto. Como podem entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observávamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas respondi aturdido: por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor: entretanto, na própria humanidade encarnada você encontra idênticos fenômenos. Decorrido mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e dos seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investido da posse de tesouros evangélicos, abalançam-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram os tribunais da Inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas, aos milhares, em nome da caridade de nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga, e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Deixa eu ver como é que está o tempo. Vamos pegar mais essa. Mas, como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? Você vê gente que nos aguarda depois da morte. A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que se acolhem. Não crê, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número. Não obstante, os ascendentes de orgulho e rebeldia que inspiram as fundamentações. Quantos movimentos políticos não usam da barbárie defendendo direitos humanos? Não é porque estão defendendo direitos humanos que não fazem ações contra-humanas. Não é assim?
Em semelhantes grupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. O André Luiz ali estava muito próximo da cruz. Se entrar meio as trevas, que a coisa fica pior ainda. Nós vamos ler o Libertação para vocês verem como é que a coisa é. E que ainda é paliativo. E num gesto expressivo acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Não vivemos em paz, compete-nos lutar contra eles, até a vitória completa do bem. O Alexandre fala assim, essa palavra luta aí, como se fosse uma luta armada. Não tem nada disso, viu, gente? É a luta do bem. A arma do verdadeiro cristão é o bem. Se alguém vai nos agredir, você responde com equilíbrio, com oração, com amorosidade. Nós estamos usando as verdadeiras armas, tá ok? Nós vamos parar por aqui. Nós vamos, no próximo encontro, apreciar esse trabalho que os amigos espirituais vão fazer em prol desse grupo de espíritos que estão aí, ok? Voltamos na semana que vem, trabalhando esse tema.